Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da semana 5 da disciplina de Interfaces Humano-Computador. Vamos lá? Bom, o título dessa aula são Regras de Design para Aplicativo Móvel. É uma tentativa de trazer, nessas últimas aulas de cada semana, algumas questões mais práticas da disciplina. Pensando em aplicativo móvel, né, o mais importante que a gente deve ter em mente ao projetar as interfaces de um aplicativo móvel é garantir que esse aplicativo ele seja útil e intuitivo, né? Se o aplicativo não for útil, ele não terá o valor real para os usuários e ninguém vai ter motivos para usar. E se o aplicativo for útil, né, mas ele ainda assim exigir muito tempo e esforço, as pessoas não se importarão em aprender como utilizá-lo. Um bom design, ele é centrado no usuário, a gente vem falando isso em diversas aulas. Os usuários instalam seus aplicativos porque eles precisam resolver um problema usando aqueles serviços. Os design projetistas, eles devem pensar sobre o problema que seus usuários têm que resolver realizando o aplicativo que está sendo desenvolvido, né? Focar nos objetivos principais e remover qualquer obstáculo, qualquer barreira de uso no caminho. Então, nessa aula, eu trouxe para vocês de um artigo, né, de um texto bem interessante da web, que está citado no final da aula, 10 princípios de design que são fundamentais, aí, considerados importantes para a criação de boas experiências de usuário em aplicativos móveis. Então, vamos lá. A primeira questão é elimine a desordem. A atenção do usuário, ele é um recurso precioso e deve ser alocado de maneira bem criteriosa, né? Desordenar uma interface, né, ela acaba sobrecarregando o usuário, muitas vezes com informações inúteis, né? Cada botão, cada imagem, linha de texto adicionado, ele tem que tornar a tela simples, né? Não trazer complicações. É importante se livrar de tudo em um design de celular que não seja absolutamente necessário, porque reduzir a desordem vai acabar aumentando aí a compreensão da interface, né? Então, eu trouxe aí para vocês alguns princípios, né, de design que combinam aí com essa regra dessas dicas para aplicativo móvel, que é less is more, né, menos é melhor, minimize bordas, fronteiras entre seções, né, use espaço em branco para agrupar em vez de linhas, reduza o congestionamento de informação, né. Então, nessa interface aqui, eu gostaria de mostrar para vocês algum aplicativo, como esse aqui do Uber, né, que sabe que o objetivo do usuário que usa o aplicativo é pegar um táxi. O aplicativo não sobrecarrega o usuário com outras informações, né? Ele detecta automaticamente a localização dos usuários com base nos dados, né, geográficos. E a única coisa que o usuário precisa fazer é selecionar o local aí onde ele vai estar, né, o local da coleta. Diferente aqui, eu trouxe só de propósito, né, disponibilizando todas as funcionalidades possíveis aqui do Microsoft Word, né, como ficaria uma sobrecarga, né, uma tela sobrecarregada, né. Então, é para mostrar para vocês aí como a quantidade de informação, ela acaba trazendo desordem e cansando, né. Uma outra dica é tornar a navegação autoevidente, né? Ajudar o usuário a navegar, isso deve ter uma grande prioridade nos aplicativos móveis, né? A boa navegação, ela deve ser sentida como uma mão invisível aí que guia o usuário ao longo do seu trajeto, da sua jornada pelo aplicativo. Os princípios de uma boa navegação móvel, eles são, o primeiro é clareza, né? O aplicativo usa padrões de navegação familiares, né? E cada elemento de navegação, por exemplo, né, os ícones, leva a um destino adequado, né? Outro padrão aí é consistência, né? Controles de navegação global sempre localizados na mesma área, não importa a parte do aplicativo que isso esteja. E outra é visibilidade, né? Deixar de indicar a localização atual é provavelmente um problema mais comum
de muitos aplicativos, né? Para navegar com sucesso, o usuário deve sempre ser capaz de saber onde ele está, né? Não deve ficar naquela pergunta onde estou, onde ele pode ficar se sentindo perdido. Cada figura aí é uma ilustração da navegação do conteúdo, né? Então, num primeiro momento, o conteúdo que você vê marcado, né, com bastante clareza, né, todos os botões consistentemente na parte de baixo, né, e aqui você vê que ele está na iCloud. Depois ele vai clicando, e aí vai para os álbuns, né, e aí ele vê os álbuns que ele tem, e depois ele clica em foto e consegue navegar para os thumbnails das fotos, né. Então, esse é um bom exemplo aí dessa dica. Uma terceira dica, crie uma experiência perfeita, né? Os usuários modernos, eles têm aí uma gama imensa de dispositivos digitais que podem usar para experimentar o produto. Computador desktop, dispositivo móvel, tablet, o relógio, né? Para citar apenas aí alguns dispositivos digitais. Como design, vocês não devem pensar em um design de celular simplesmente isolado, né? Criar uma experiência perfeita em dispositivos móveis deve incluir pensar também em desktops, tablets, também nos celulares, né, nos smartwatches, né? Então, isso é muito importante para conquistar, né, a gama de usuários aí com seus aplicativos. Veja aí nesse exemplo, né, o exemplo do Apple Music, você pode configurar uma lista de reprodução de músicas no seu tablet, né, ou no seu notebook, Mac, e ela vai estar instantaneamente disponível também no iPhone, no iWatch, né, e no seu tablet. A Apple, ela acaba deixando claro, por isso que ela reconhece que, embora o design de aplicativo móvel seja muito importante, criar uma experiência perfeita no iPhone, no desktop, no iPad, é igualmente importante para os seus usuários. Quarta dica, projetar alvos fáceis de usar, né? Isso atinge principalmente as pessoas mais idosas, que não enxergam bem, né? Alvos de toques menores são mais difíceis de serem atingidos, né? Além da questão da visão, você tem a questão do tato, né? Pelos usuários, né? Do que se você tiver alvos maiores. Ao projetar interfaces móveis, é melhor tornar seus alvos grandes o suficiente para que o usuário possa acessá-lo facilmente. Criar controles aí de medida, a dica é de tamanho de 7 a 10 milímetros, para que possam ser tocados com precisão, usando simplesmente um dedo, né? Alvos assim, eles vão acabar permitindo que o dedo se encaixe perfeitamente dentro do alvo de toque, né? E aí, os usuários verão as bordas de controle e saberão que estão atingindo o alvo com precisão. Então, aqui tem duas imagens, né? Uma vermelha mostrando que está muito pequeno, né? Olha que ele tem a chance de tocar os dois, né? E aqui num tamanho mais adequado, onde você consegue perfeitamente encaixar o toque dentro do alvo, né? Então, esse verde aí é o caso mais fácil, né? Devido ao tamanho de acertar o alvo. Uma quinta dica o conteúdo do texto deve ser legível, de novo aí, as pessoas que não enxergam direito, né? Quando comparados aos desktops, os smartphones têm tela relativamente pequena, né? São menores, né? Isso significa que é um desafio para desenvolvimento de interfaces para aplicativo móvel, né? É um desafio encaixar tantas informações numa região, né, pequena, e ainda assim trazer uma experiência agradável de uso, né? É muito tentador, né, a gente esmagar, tentar comprimir muitas informações numa única tela, né, para tentar fornecer aí o máximo de informação possível. Mas você deve resistir a essa tentação, né? Uma regra geral para celular é que o texto deve ter pelo menos 11 pontos, né, o tamanho 11, fonte 11, para que seja legível a uma distância de visualização normal, sem precisar de zoom, né? Outra dica é aumentar a altura da linha ou espaçamento das letras. E outra questão é usar espaços brancos aí maiores para texto legível e mais convidativo.
Então, aqui a gente tem 2 exemplos, né, novamente. No verde aqui, né, você vê que é melhorada a legibilidade em relação ao vermelho, aqui o de linha vermelha, né, devido ao fato aí do tamanho da fonte ser mais agradável, né. E nesse segundo exemplo aqui, a gente tem questão da altura das linhas, né, o verde fica muito mais agradável a leitura do que esse outro vermelho aqui, né. Então, aí trazem esses confortos. Sexta dica, torne os elementos da interface claramente visíveis. Os usuários normalmente usam dispositivos móveis ao ar livre, né? Em locais aí onde são mal iluminados ou com proteção solar. É importante, fundamental, criar contraste de cores que sejam suficiente entre os elementos para que o usuário consiga ver e usar os seus aplicativos, né? O W3C, ele recomenda que sigam algumas taxas de contraste para o corpo do texto ou o texto da imagem, né? O texto pequeno, ele deve ter uma taxa de contraste de pelo menos 4,51 em relação ao fundo, né? E o texto grande, em negrito, por exemplo, de 14 pontos, né? Regular, 18 pontos e acima. Deve ter uma taxa aí de contraste nesse tipo de texto, né, de pelo menos 3:1, né, em relação ao fundo. Então, aqui nessa próxima figura, a gente vai ver, né, o contraste é especialmente verdadeiro para os elementos como texto, né, que acabam diferenciando, né. Então, certifique-se de que haja amplo contraste entre a cor da fonte e o fundo, para que o texto consiga ser legível, né? E aí você consegue ver nessa figura aí. Os ícones, né, nessa parte de cima aqui, eles também são elementos críticos, que também devem usar aí taxas de contrastes como aquelas recomendadas, né? Então, você vê aqui no primeiro caso, você não tem um contraste suficiente, nesse segundo caso aqui, a gente tem um contraste bom, né? Aqui no texto também, né, a gente tem letras verdes no fundo, que não dá contraste, e aqui a gente já tem um caso melhorado, né? Então, isso acaba facilitando e ajudando a leitura. A sétima dica, controles de projeto com base na posição da mão, né, a navegação e o controle, pensando que o usuário usa o celular, como esses exemplos aqui da figura, né? Muitas pessoas ainda contam com o polegar para fazer as coisas em seu telefone, né? Elas usam segurando dessa maneira. E aí você consegue ver esses diagramas que aparecem aí, as telas dos celulares, são alguns gráficos de alcance aproximado, em que essas cores aí dessas telas indicam as áreas que o usuário pode alcançar usando o polegar. Então, aqui é a área verde, ele consegue se esticar na área laranja, né? Mas essa vermelha ou essa aqui, elas ficam impossíveis de serem alcançadas, então as teclas de controle, os botões de controle, não deveriam estar nessas áreas, né? Coloque o menu de nível superior, né, os controles usados com frequência, e as ações comuns na zona verde da tela, né, porque eles são alcançados de uma maneira mais confortável, né, e coloque as ações negativas, né, se você precisar colocar exclusão ou para apagar alguma coisa, na zona vermelha, né, que é uma zona de difícil acesso, e você não vai querer que o usuário acidentalmente toque nela. Então, você pode explorar, mas explorar de maneira diferente. Uma oitava dica, minimize a necessidade de digitação. Ninguém gosta de digitar no celular, né? Digitar em celular é um processo bastante lento e leva a erros, portanto, é melhor sempre tentar minimizar a quantidade de digitação necessária. Manter os formulários curtos, o mais curto e simples possível, né? Remover campos desnecessários de digitação, tentar usar autocomplete, se isso for possível, né, a autocompletação, e use dados personalizados quando apropriado, né, para que o usuário tenha que inserir apenas o mínimo de informação. Então, aqui tem um exemplo de um formulário mais rebuscado, né, um formulário onde você sabe que vai sofrer quando você terminar, e aqui um formulário mais simples, né,
vai ser menos doloroso usar o celular para esse tipo de preenchimento. Aqui eu trago para vocês também uma maneira de mostrar questões de formulários, né? Eu incluí esses princípios gráficos, né? Menos é mais, eu já tinha citado também no primeiro slide, né? E vocês veem diretamente aqui, né? A quantidade de congestionamento de informação que mexe com a desordem dessa informação, né? A questão de usar espaçamentos, diminuir linhas, né? Aqui eu não tenho agrupamento, e aqui eu fiz o agrupamento com linhas e ficou carregado, né? E eu posso fazer isso usando simplesmente espaços em branco, e acabou ficando muito mais agradável, né? E a questão aqui de minimizar a quantidade de controles e informações, né? Você tem botões de vários tipos, né? Muitas informações, né? Então, isso acaba dificultando o uso. Mais uma dica, a nona, otimize a experiência para sessões rápidas, né? Quando as pessoas usam dispositivos móveis, elas esperam que tenham condições de concluir a tarefa mais rápido possível, né? No menor tempo. Os usuários gostam disso, com interação mínima, que ajuda aí a atingir os seus objetivos, né? Então, eu vejo quando você está definindo um alarme, você tem um número de digitação pequeno, um e-mail, respondendo uma mensagem, né? Você quer aí uma otimização dessa experiência. E avalie seu design, né? Teste seu design. Frequentemente, um design para celular parece ótimo quando ele é visto numa tela grande, né? Quando está lá no computador do projetista, do designer, né? Mas assim que você vai visualizar e interagir no aplicativo móvel, ele se torna menos satisfatório. Então, é por isso que é importante testar os seus aplicativos com usuários reais em diferentes dispositivos, né? Vocês devem aí pedir para que esses usuários façam as tarefas regulares, né? E só depois disso você vai conseguir dizer se aquilo que você projetou realmente funciona. Então, aqui eu trouxe os modelos de processos centrados no usuário, né? Onde você tem aí a avaliação como uma atividade fundamental para esse processo, né? E você só vai saber se está funcionando se o usuário realmente colocar a mão, né? Então, lembre-se aí dos modelos de processos centrados no usuário. Para finalizar, assim como qualquer outros elementos de design, as dicas que a gente passou aqui, elas são um ponto de partida, né, o início. Certifique-se de misturar e combinar essas ideias com as suas para obter melhores resultados aí de design de interfaces. Lembre-se que o design não é apenas para quem faz, né? Na verdade, o design é para o usuário, né? Então, é importante que você avalie e teste com o seu usuário. Aqui na parte de baixo, eu trouxe para vocês 2 livros, que eles são dicas parecidas, semelhantes a essa, nesse estilo, para projetar sites webs, né? Então, aí tem 2 livros do Nielsen, não são novos, tá? Mas eles continuam sendo livros célebres e citados e usados aí. Eles vão falar do slogan da sua empresa, como você faz, onde coloca, o logotipo, o nome, as tarefas. Então, quem tiver interesse, acho que vai gostar. E essa é a bibliografia que eu prometi para vocês aí, que fala das regras de design para desenvolvimento de aplicativos móveis, tá? Se vocês quiserem acessar, vai ser uma leitura rápida e agradável que a gente tentou resumir aí nesses slides. Então, era isso que eu queria trazer nessa semana. Um abraço a todos, espero que aproveitem e tenham gostado. Até a próxima, pessoal!